Olá, esse é o painel RBS Especial Eleições 2014. Abrimos a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República, conversando com a presidenta Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Ela nos recebe na biblioteca do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Esse programa está sendo gravado e será transmitido pela Rádio Gaúcha para o Rio Grande do Sul, pela CBN Diário para Santa Catarina, nos sites das rádios do Grupo RBS e também dos jornais do Grupo RBS e para TV Com. Participam desse programa a colunista de Zero Hora, Rosane de Oliveira, e o colunista do Diário Catarinense, Moacir Pereira. Presidenta Dilma, muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui no Palácio da Alvorada, na biblioteca. E eu quero abrir essa entrevista com a senhora conversando a respeito de contas públicas e de um assunto que interessa tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, que é a chamada renegociação da dívida dos estados e dos municípios. Um projeto que muda o indexador da dívida está no Senado, pronto para ser votado. Nós sabemos que essa é uma questão do Congresso Nacional, mas no que depender da senhora, do governo federal, esse projeto será votado no segundo semestre? Bom, eu queria primeiro cumprimentar a todos os ouvintes, telespectadores que nos acompanham aqui do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, cumprimentar você, Carolina Bahia, a nossa querida Rosane, nosso querido Moacir e todos os telespectadores e ouvintes gaúchos. Olha, no que depender do governo federal, esse projeto é votado depois do processo eleitoral. É nós que enviamos esse projeto ao Congresso. Por que que nós enviamos esse projeto ao Congresso? Porque quando a renegociação das dívidas dos estados com a União foi feita lá atrás, o indexador tinha a ver com o fato de que a taxa média de juros estava em torno de 27% no governo Fernando Henrique Cardoso, tendo tido um pico de 45%. Então, você tinha uma taxa de juros muito elevada. E no meu governo, vindo lá do presidente Lula também, nós tivemos um decréscimo, tanto na taxa de juros nominal quanto na real. Hoje, nós temos uma taxa de juros de 11%. Então, qual foi a nossa, uma taxa Selic, né? Qual foi a nossa compreensão? Que a gente tinha de transferir para os estados e municípios o ganho com essa queda e com a redução da dívida líquida sobre o PIB do país, que era 60% no final do governo Fernando Henrique e hoje está em 34%, 35%. Isso foi muito importante. Por quê? Porque nós, antes de mandarmos esse projeto para a Câmara, concebemos que seria muito melhor a gente fazer uma redução na taxa de juros do que uma redução nos pagamentos da dívida, como preconizaram alguns dos meus adversários ao chegarem aqui no Rio Grande do Sul. E também, eu não sei se fizeram as mesmas falas em Santa Catarina, porque causa estranheza o seguinte: todos eles falam em elevar o superávit primário. Não tem como elevar o superávit primário reduzindo o pagamento de dívida. Você tem como elevar a dívida e não a redução do superávit primário. Então, tem alguém falando para o mercado uma coisa e para a sociedade outra. Nós temos uma opção clara, enviamos para o Congresso, que é essa da redução dos níveis de indexação, ou seja, das taxas de juros. Transferir para os estados e municípios essa indexação. O governador Tarso Genro tem dito que numa segunda etapa se tentaria renegociar a dívida para reduzir esse percentual de 13% para 9%. A senhora está descartando essa possibilidade imediatamente ou também num eventual segundo mandato, já que, por exemplo, o metrô de Porto Alegre, diz o governador, depende desta renegociação da dívida, da mudança do indexador em primeiro lugar, mas que outros investimentos dependeriam de reduzir o comprometimento da receita. Olha, Rosane, eu acredito que essa é uma discussão para o futuro. Ela não é uma discussão para depois da eleição. É para o futuro porque o país tem de ter responsabilidade fiscal. Então, faremos essa discussão quando for oportuno. O que está no Congresso, que nós nos comprometemos a aprovar,
é justamente essa redução da taxa Selic. Esse é um compromisso. Nós mandamos e nós temos o compromisso de ajudar a aprovar, obviamente, com todos os interessados. Agora, no que se refere a investimento, é bom notar o seguinte: desde 1998, tá, o Estado do Rio Grande do Sul não tinha investimento, não tinha um processo de investimento. Em 98, fizeram uma renegociação da dívida e a capacidade de investimento do Estado tornou-se bastante pouco significativa, 290 milhões de reais. Em 2008, nós fizemos uma reestruturação da dívida. Em torno de 1 bilhão e 900 foram reestruturados. Mas não houve também aumento de investimento. Houve uma redução de juros, um aumento dos prazos de pagamento, enfim, uma reestruturação. No meu governo, a partir de 2011, nós ampliamos, porque fizemos uma reinterpretação da resolução do Senado, ampliamos o investimento em 4,7 bilhões, sendo que desses 4,7, uns 2,9 por aí, uns 2,4, entre 2,4 e 2,9, eu não estou certa aqui do número, foram financiamentos dos bancos públicos, o BNDES e Banco do Brasil. O restante, para dar os 4,7, foram financiamentos do Banco Mundial, etc. Como é o Estado Federal que dá os avais, né, nós ampliamos pela primeira vez a capacidade de investimento do Estado em 4,7 milhões. Nossa. Além disso, nós também aceitamos o pagamento de uma questão que estava há anos a fio para ser paga, que eram os 3 bilhões da CRC. Aliás, da CRC, da CE, ou seja, a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul tinha um pleito por contas de resultados a compensar, chamada CRC, que, ocasionalmente, quem entrou contra a União fui eu quando era secretária de Energia, etc., do Estado. E nós interrompemos um contencioso, tá, de anos e anos a fio, fazendo um acordo com o Estado. Então, o Estado, a partir daí, teve mais 3 bilhões e, nos termos do acordo do pagamento, era para investimento. Então, totalizando 7,7 bilhões pela primeira vez em 12 anos. Então, o Estado teve, sim, inclusive, eu acho que isso contribuiu muito para as taxas de crescimento bastante acima da média que o Estado do Rio Grande do Sul teve. Moacir, sobre Santa Catarina, presidente. A senhora tem mantido um elogiável relacionamento, postura republicana com o governador Raimundo Colombo de Santa Catarina, que foi seu adversário na última eleição. E isso resultou em vários benefícios para Santa Catarina. Agora, mas é um bom agente público. Ok. E agora, há um problema que a senhora identificou já no encontro lá com os presidenciáveis na CNI e que foi reiterado agora no encontro dos governadores na Fiesc. O maior problema de Santa Catarina, que é um dos problemas do Rio Grande do Sul e do Brasil, falta de infraestrutura. As obras que a senhora promete, o que o governo federal promete, que atrasam, travam, não andam. A senhora, inclusive, prometeu, lembra, né, no início do seu governo, que concluiria a BR-470, Blumenau e Itajaí. Não tem 1 quilômetro, não tem 1 metro de asfalto ainda, presidente. Por que as coisas travam tanto em relação à infraestrutura do governo federal? Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e, imagine, outros estados da federação. O que é que acontece, presidente? Veja bem, no caso específico do governo de Santa Catarina, o governo federal liberou 7,3 bilhões para investimento. Desses 7,3, em torno de 6,8, 6,7 é dinheiro do BNDES e do Banco do Brasil. Então, nos últimos tempos, se você somar só os 2 estados, dá mais de 14 bilhões de reais de investimento. Bom, tem várias coisas que atrasam muito. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho estado comprometida não só com a rodovia que você mencionou, mas também com concluir a 101, Morro dos Cavalos. Morro dos Cavalos, nós temos também um contencioso jurídico do Ministério Público Federal
a respeito do túnel, porque a quarta faixa, porque para fazer o túnel a gente precisava fazer a quarta faixa. Aí estamos acabando a quarta faixa para poder concluir, para poder iniciar a construção do túnel. Nós dependemos, tá, de todas as negociações que envolvem licenciamento ambiental. Além de licenciamento ambiental, você tem envolvido problemas indígenas. Lá tem problema indígena sistemático, problemas com o Ministério Público. E, obviamente, tanto o governador como eu temos feito um esforço inaudito. É verdade que esse trecho não houve mas ele está agora em estudos, ele será feito o investimento. Mas você está sendo injusto, porque tem vários investimentos em Santa Catarina que não só iniciaram, como são históricos. Veja a ponte a ponte de Laguna, a ponte estaiada de Laguna. É a grande obra. É a grande obra do seu governo, a ponte estaiada. Eu diria que ela é a mais bonita. Ela é muito bonita, porque ela é uma ponte estaiada, parece com aquela da 448, nossa também, que nós concluímos. Então, tem várias obras que nós concluímos. E eu queria destacar, por exemplo, nós investimos nos 3 portos de Santa Catarina. São Francisco, Itajaí ai, meu Deus. São Francisco, Itajaí... Laguna? Laguna. Não é Laguna. Laguna não é porto. Tem um porto pesqueiro, Laguna, sim. Não, minha filha. Só um pouquinho. São Francisco, Itajaí... Qual o terceiro porto? Não, temos Itapuã, mas é privado, não, presidente. Querido. Não, Navegantes? Navegantes? Navegantes é do outro lado do Itajaí, é no Rio Itajaí Sul também. Bom, nós não vamos lembrar, eu vou lembrar daqui ao longo do programa, eu lembro da ponte. Imbituba. Okay, são 3. E eu sei é de Santa Catarina. Eu até estou bem, porque eu lembrei. Imbituba, Itajaí, o porto de Itajaí e o porto de São Francisco, que eu até estive, eu acredito que foi no de São Francisco. Eu estive no São Francisco quando nós abrimos para o uso. Eu quero dizer que tanto Santa Catarina como o Rio Grande do Sul, nós tivemos grandes obras realizadas. Por exemplo, lá em Santa Catarina, além dos portos, nós fizemos, eu acho, sendo assim, bastante, eu acho que é importante, o trevo de Lages, que a gente chama de trevo de Lages, outros chamam de contorno de Lages, que são 3 viadutos. Outro dia até me perguntaram, por que nós liberamos um viaduto e não inauguramos? Não inauguramos porque precisa dos outros 2 para completar a obra inteira. Quando tiver completada a obra inteira, nós faremos uma inauguração. Até lá a gente abre para as pessoas poderem usar, porque é uma melhoria enorme na mobilidade. Mas a senhora não fica inconformada com essas obras que não acontecem em Santa Catarina? Meu querido, todo santo dia. Não é inconformada. Todo santo dia. Como governador, nós ficamos sempre inconformados. A gente corre atrás, a gente vai atrás. Agora, o Brasil tem vários mecanismos. O próprio processo licitatório, que agora é feito sob RDC, o regime direto de contratação, melhorou muito o tempo de realização da obra. O que havia antes? Você não tinha projeto, porque quando nós chegamos no governo, não tinha um projeto realizado. Você depende de projeto básico, de projeto executivo, EIA-RIMA. Depois você tem o licenciamento da licença prévia, da LI e da licença de operação, da LO. Então você tem todo um cronograma a ser realizado. Eu posso dizer que nós realizamos obras que ninguém esperava. Ou seja, que há muito tempo não eram realizadas. Eu te digo a 448. A 448 é uma obra extremamente complexa, feita inteirinha sobre viaduto, lá no Rio Grande do Sul. Ela é uma obra que tira o tráfego da estrada que causava maior mortandade no estado do Rio Grande do Sul. Ninguém, todo mundo, e vocês lembram disso, diziam, a imprensa mesmo dizia, essa obra não vai sair do papel. E nós entregamos a 448. Houve atraso? Houve sim, porque teve problema de licenciamento e lá também teve problema de engenharia. 3, lá no sul, no Porto de Rio Grande, a duplicação, a 392. Lá é outra obra
que nós tentamos várias vezes fazer com um concessionário. Porque as estradas, né, Moacir, elas foram concedidas. Quando elas foram concedidas, a concessão era assim, Moacir. Você concedia a estrada. Agora, era para manutenção. Você não estava previsto duplicação, não estava previsto melhoria, não estava previsto ampliação. Então, se você quiser fazer a melhoria e ampliação, aquele pedágio que é só para manutenção e que é altíssimo para manutenção, ele não cobre a obra de duplicação. Portanto, nós fizemos como obra pública. Mas, presidenta, para as Cada vez que você faz isso, você tem de passar pelo TCU, pedir autorização, porque você vai fazer uma obra pública numa concessão que é privada e que é só de manutenção. Presidenta, para as próximas obras... Eu acho que tem burocracia. Muita sim. burocracia. Você quer saber, Moacir? Eu vou te dizer uma coisa. Uma das questões fundamentais para o meu próximo governo é simplificar os processos de realização de obra. Não, vou te dizer, eu não estou dizendo aqui, não para você não fiscalizar, não para você não respeitar o meio ambiente, mas para você poder realizar as obras que o Brasil precisa com a rapidez que o Brasil precisa. É isso aí, presidente. É isso que eu ia encaminhar, essa questão sobre as parcerias com o setor privado, presidenta. Vocês agora têm também o desafio, a senhora já anunciou, do investimento nos aeroportos regionais, por exemplo. E outras tantas obras, a senhora vai recorrer às parcerias com o setor privado e como vai ser feita essa parceria? Olha, você, no caso dos aeroportos, você tem vários tipos de parceria dependendo do tamanho do aeroporto, né? Uma, vamos dizer, a básica, nós fizemos esse estudo nós fizemos uma contratação via Banco do Brasil. O Banco do Brasil contratou toda a avaliação, o estudo de avaliação, o EVTE, né? E também agora o processo, os projetos para poder fazer a licitação. A primeira, então, será o seguinte, ou seja, não é o governo que faz a obra. Quem faz a obra é o setor privado, ou seja, nós vamos contratar pessoas que vão investir. Em alguns aeroportos, que são geralmente os que têm mais capacidade de ter demanda, ou seja, um aeroporto de uma cidade média muito significativa, nós podemos, inclusive, fazer com que a administração do aeroporto seja por concessão. Agora, um aeroporto menor não vai ser por concessão, porque não vai ter interessado, Carolina. Vai ter interessado numa cidade média. Não vai ter interessado num aeroporto pequeno. Agora, tem cidades médias que nós temos a parceria feita com o governo do Estado. Então, também vamos discutir com o governo do Estado o que ele prefere. Tem algumas cidades, se eu não me engano, 2, que têm parceria com os municípios. E tem uma cidade, porque... e estou falando para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Está funcionando assim. Está funcionando assim. Exatamente. Tem outras cidades que o aeroporto é novinho. Vou dar um exemplo. Gramado. Não há dúvida que Gramado tem demanda. Dos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, desses aeroportos, o único que é novo, que vai ser investimento, os outros vai ser ampliação, modernização, etc. Vai ser novo, vai ser Gramado. Gramado é um que tem de avaliar se pode fazer concessão ou se nós faremos sobre a forma de obra pública e o município ou quem o Estado considerar será o administrador. Eu acredito muito na administração, quando é viável, na parceria público-privada. Você veja o aeroporto aqui de Brasília, como é um aeroporto que está muito bem feito, Beleza. muito bem administrado. Também o de Guarulhos. Também o de Guarulhos. Você tem, lá em cima, no Nordeste, você tem lá em Amarante um bom aeroporto, né? Também administrado. De Florianópolis não sai do chão, presidente. Acabaram de suspender as obras agora no último sábado. Olha, meu querido, você tem também outro problema. Você tem um problema das empresas. É verdade. Tem alguns casos que a empresa, inclusive, ela encerra as obras e nós somos obrigados a relicitar. Presidente, a PPP pode ser a saída para aumentar as vagas nos presídios e acabar com esse sistema penitenciário medieval que nós temos no Brasil? Olha, eu acho que pode. Agora, isso não é uma função
do governo federal decidir, né? Aí quem tem de decidir são os órgãos estaduais, porque o sistema penitenciário, em que pese a gente fazer financiamento e colocar dinheiro para ajudar os estados a fazer penitenciárias, a decisão de investir é deles. A decisão de que tipo de investimento. Fizemos essa parceria com o governador Colombo e com o governador Tarso, com os dois. Fizemos uma parceria. Agora, eu acredito que em vários casos, sabe, Rosane, a PPP é fundamental. Vou te dar um. Saneamento. Acredito que grandes obras de saneamento, elas vão precisar dos recursos do governo federal, do governo do estado, em alguns casos até a própria prefeitura, quando a prefeitura tem porte, e do setor privado. Uma PPP, eu já vi várias PPPs dando certo na área de saneamento. Acredito muito em que esse será um processo mais rápido. Qual é a vantagem da PPP? A vantagem da PPP é que a administração, as regras de administração, são aquelas que são características do setor privado, né? Então, tem menos burocracia. Você enfrenta menos problema. Em alguns casos, mais agilidade. Em alguns casos, o próprio setor privado precisa de nós para poder resolver algumas questões. Por exemplo, o setor privado sofre muito quando se trata de questões relativas aos índios, por exemplo. É necessário um processo negocial, porque não é uma questão trivial você discutir quando se trata de área indígena. Não é, você tem de respeitar a existência dessas populações tradicionais. A senhora está levantando essa questão da indígena e ela é muito presente, a senhora conhece profundamente o assunto, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Não só na questão de investimentos em infraestrutura, mas também em questões envolvendo terras com agricultores familiares. Há impasse no Rio Grande do Sul, hoje, envolvendo regularização fundiária. No Paraná? No Paraná e em Santa Catarina também já houve todo esse debate, ainda existe esse debate. Em menor grau, né? Em menor grau, a senhora tem toda a razão. Presidente, como resolver isso? Qual é a posição do seu governo hoje, e se a senhora for reeleita, a respeito desse impasse existente entre índios e agricultores familiares? Quando eu estive lá na CNA, eu debati essa questão. Eu acho o seguinte, nas áreas, o Brasil teve um processo muito significativo de demarcação do território, no que se refere às áreas indígenas. Qual é o problema? É que hoje há um conflito entre áreas que têm a titulação, muitas vezes dada pelo próprio agente público, seja federal, estadual, municipal, e as populações indígenas. Isso não se resolve judicializando, não se resolve sem negociação. Aí tem várias hipóteses. Uma das hipóteses será a adoção, né, de uma política que implique em criar condições de ou realocar os indígenas ou realocar os assentados, os pequenos proprietários, etc., que hoje não existe. Então, nos lugares em que isso aconteceu, como no Mato Grosso, e que teve esse procedimento de desapropriação, né, e onde se sentou para negociar todos os interessados, os índios, os representantes dos agricultores, Ministério Público Federal, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça e o governo federal, as coisas se encaminharam. Eu acho que essa é uma questão que se resolve no diálogo. Não existe no mundo, em nenhum lugar com população indígena de dimensão, sem diálogo, sem respeito das partes. O governo de Santa Catarina está denunciando no Supremo Tribunal Federal que houve fraude na demarcação de terras indígenas recentemente no Morro dos Cavalos. E a portaria do Ministério depende da homologação presidencial. A senhora já tem alguma posição sobre essa questão indígena lá no Morro dos Cavalos especificamente? Ainda não, mas se houver fraude, ela tem de ser... Não tem perdão. Fraude não tem perdão. A lei é clara, né? Nós vamos ter de rever, refazer e punir os responsáveis. Não tem homologação por enquanto? Ainda não. Okay. Mas nós estamos bastante atentos nessa questão. Nós não queremos cometer nenhuma injustiça, mas também não vamos ser nem um pouco tolerantes com esse tipo de prática. Não deveria ter prazo, assim como o IBAMA, na expedição de licenciamento, autorizações, presidente? O Moacir,
ninguém dentro da esfera federal pode não ter prazo. Todos nós temos de ter prazo. Quando eu cheguei no governo em 2003, 2004, não havia prazo para o IBAMA. Foi uma longa discussão, um longo processo, porque muitas vezes os órgãos acreditam que ter prazo é uma interferência na atividade deles. Não é, pelo contrário, o prazo é característico da administração pública. Eu tenho prazo. Eu, presidenta da República, tenho prazo. Todos os agentes públicos têm de ter prazo. É uma questão de respeito à população. Muito bom. Uma última pergunta antes do nosso intervalo, por favor, Rosane. A senhora falou em combate às fraudes. Eu gostaria de saber da senhora se hoje o Brasil tem os mecanismos suficientes para o combate à corrupção, porque volta e meia surgem denúncias de corrupção e a percepção da população é de que o país se tornou mais corrupto. Olha, Rosane, se você tem uma prática de pegar o tapete, você vê um tapete desse tamanho aqui, e esconder debaixo do tapete todos os malfeitos, todos os atos criminosos, todas as ações de corrupção, se o procurador-geral é chamado de engavetador-geral, se a Polícia Federal não tem autonomia, você não vai ter casos muito sistemáticos de investigação, de punição e de evidências que existe corrupção. Agora, o que nós fizemos foi criar todo um mecanismo de investigação. Hoje, a Polícia Federal tem autonomia para investigar. Nós respeitamos a autonomia do Ministério Público Federal. Acabou o engavetamento. Nós criamos o Portal da Transparência. Fortalecemos a CGU. Eu vejo no jornal algumas vezes, está faltando funcionário da CGU. A CGU virou um ministério e tem um nível de apoio e de força do governo total. Depois disso, nós criamos uma das coisas que é muito pouco conhecida, mas é fundamental, nós criamos todo um mecanismo que investiga o crime organizado, que investiga a lavagem de dinheiro. É integrado entre várias partes. Eu acredito que tivemos, sem sombra de dúvida, uma relação muito mais transparente, muito mais firme com a questão da corrupção. Por isso, aparecem mais casos. Eu acredito muito naquilo. As instituições, elas têm de ser virtuosas. E aí, os homens e as mulheres também serão virtuosos. Você tem pessoas que não fazem mal feito, você tem pessoas que não são corruptas, você tem pessoas, mas você tem outras que são. Então, as instituições, elas têm de estar prontas para descobrir e investigar e punir. Porque uma das coisas piores que tem é a impunidade. Se a pessoa considera que há impunidade, ela tem um incentivo implícito em cometer o delito. Isso incomoda ver impunidade no país? Eu acho que todas as pessoas desse país que têm um compromisso com ele têm de ficar incomodadas. A senhora está incomodada? Eu sempre acho que nós podemos fazer melhor, sabe, Moacir? Você não pode se... Sabe o que é? Você não pode, nesses episódios de corrupção, você não pode considerar e fazer essas comparações. Que no passado, não aparecia tanto. Não aparecia tanto porque não investigava tanto. Uhum. Porque não se divulgava também no passado, mais passado. Nem mais passado, nem divulgar podia, né? Mas eu estou falando no passado recente. Eu acho que a partir, e isso também é um reconhecimento aqui, que a partir do governo Lula isso foi feito. Todas essas construções começaram a partir de 2003. Nós reequipamos a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje dispõe de homens e dispõe de recursos e de equipamentos. Né? Não tinha isso nessa envergadura. Eu acho também que todos os órgãos, por exemplo, o Ministério Público cumpre o seu papel.
nessas investigações. E a Polícia Federal cumpriu dela. Quando descobrir coisas indevidas, divulgue. Tá certo. Presidenta Dilma, nós vamos para um breve intervalo. Vamos voltar depois falando de política econômica. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com o painel RBS Eleições 2014. Voltamos com o painel RBS Eleições 2014, hoje conversando com a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, política econômica é o assunto do momento ainda mais porque os indicadores continuam em baixa para o desenvolvimento da indústria, para o crescimento da indústria e uma expectativa de inflação que está abaixo do teto da meta, é verdade, mas que ainda preocupa. Lhe pergunto, se a senhora reeleita, mudará algum ponto em sua política econômica de maneira importante? Carolina, nós vivemos num mundo em que ocorreu a maior crise econômica dos últimos 80 anos. Todos os países do mundo, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, os desenvolvidos, tiveram uma retração de proporções gigantescas. Os emergentes, como o Brasil, resistiram bastante, né? Ao crescimento menor, resistiram bastante. Mas foram atingidos também. A China foi muito atingida, a Índia foi muito atingida, né? E a Rússia também, o Brasil também. O que acontece hoje? Acontece hoje que nós estamos numa política reativa à crise. Qual foi o objetivo do Brasil? Não deixar repetir no Brasil o enredo de sempre. Que o enredo era o seguinte: a crise acontece lá fora, nós aqui desmontamos toda a estrutura social do país. Desempregamos, arrochamos salários, perdemos a nossa capacidade de construir a retomada. Eu acredito que nós estamos construindo a retomada. Nós estamos construindo um novo ciclo de desenvolvimento. A retomada começa quando? Como? Não sou eu que dito, viu, Carolina? Acredito que ninguém dita a retomada. Ela depende de situações estruturais do mundo, mas você tem de garantir que a sua parte você faça. E seu país tenha condições de acelerar seu crescimento, e é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos que ela comece o mais cedo possível. O que é a retomada? Primeiro, o Brasil ganhou duas coisas. Ganhou em inclusão social e estabilidade macroeconômica. Porque ninguém pode dizer que o Brasil é um país instável macroeconomicamente. Não com 380 bilhões de reserva, taxa de câmbio flutuante e a inflação dentro da meta há muitos anos, né? Dentro da banda, né, que eu estou chamando, não é do ponto da meta, mas dentro da banda. E, ao mesmo tempo, tiramos da miséria 36 milhões de pessoas e 42 milhões elevamos para a classe média, criando um excepcional mercado interno. Precisamos do quê? Precisamos de algumas medidas que eu chamaria de medidas que vão aumentar a produtividade, para garantir a estabilidade e para aumentar também o grau de desenvolvimento social do país. E aí eu te digo o seguinte: quais são essas medidas? Primeiro, nós temos de continuar investindo em infraestrutura. Agora temos de partir para a ferrovia, temos de partir para todos os investimentos em portos, para a ferrovia e para a hidrovia. Hidrovia é fundamental no Brasil, principalmente para escoar a produção do centro-oeste para cima. Isso melhora o sul e o sudeste e, ao mesmo tempo, cria uma forma de saída para os rios da Amazônia que chega não só através do canal do Paraná à Ásia, mas também chega aos Estados Unidos e à Europa. Temos de continuar em infraestrutura, investindo em banda larga, porque infraestrutura é banda larga. Não é só logística, não é só energia, não é só petróleo, é banda larga. E, junto a isso,
temos de ter uma política de educação. A política de educação tem a ver, eu vou focar na questão do ensino técnico. O Pronatec tem por objetivo capacitar a nossa força de trabalho, garantir um padrão de qualificação profissional e de ensino técnico de nível médio que o Brasil não tem. E para ele enfrentar o futuro e a retomada, ele vai precisar de ter. Isso significa o quê? Significa uma coisa importantíssima, que o Pronatec chegou a 8 milhões em parceria com o Sistema S, mas garantindo o ensino gratuito, porque o governo coloca 14 bilhões, o Pronatec vai agora formar mais 12 e totalizar 20 milhões de pessoas qualificadas. Além disso, nós temos de investir no ensino superior por conta de que o Brasil precisa de entrar na era do conhecimento. Então, tem de manter uma política para as universidades, as privadas e as públicas, tem de manter uma política de institutos federais de educação tecnológica por conta da educação técnica e tem de correr atrás da diferença através do Ciência Sem Fronteira. E na educação básica? Pois é, aí é que eu volto. Aí eu volto para a educação básica. Nenhum país do mundo pode se chamar de desenvolvido ou chegou a ser desenvolvido sem 3 pilares. Primeiro, crianças têm de ter creche. De 0 a 3 anos, as crianças formam a sua capacidade de percepção e toda a sua capacidade de construir futuro. Sempre a gente tem de ter em vista de que creche não é para a mãe, é para a criança. Creche não é para deixar a criança lá. Creche e a mãe poder trabalhar. Isso é uma derivada. Mas o primeiro motivo da creche é para você garantir oportunidades iguais. Porque o meu filho tem uma opção de estímulos. O meu neto tem uma opção de estímulos. Aliás, eu não tenho filho nessa idade pequena, só estou falando retoricamente, tenho neto. Mas as oportunidades em que pesa as pessoas ser diferentes têm de ser iguais. Se você quer um país. Eu tenho muito orgulho, só um pouquinho, eu tenho muito orgulho de uma coisa. A primeira geração de crianças que não passou fome por conta do Bolsa Família e que teve acesso à educação é essa geração que tem 10 anos, que está fazendo 10 anos que nós começamos isso. Agora, além disso, tem a alfabetização que tem de ser na idade certa. Ou se alfabetiza no limite até os 8 anos, ou perderá o futuro. Terceiro, não há país que chegou a se desenvolver sem educação em tempo integral. Para isso precisa de dinheiro. Dinheiro nós conseguimos, destinando 75% dos royalties de petróleo, 50% para a educação. Terceiro pilar, o microempreendedorismo. Além do emprego, além da importância do país crescer e gerar emprego, eu acho que aprovamos no Congresso mais um passo no sentido de fortalecer os 9 milhões de empreendedores desse país. Microempreendedores individuais, os chamados MEIs, a pequena e a média empresa. Quarta questão, que nós estávamos falando. O Brasil tem de se desburocratizar. Nós precisamos de simplificar processos. Nós precisamos de modernizar o Estado. Modernizar o Estado brasileiro. A começar pelo tributo, concorda? Simplificar o tributo? Sim, senhor. Tanto é que o Super Simples, eu acho que é a grande início da reforma tributária desse país. Que é a unificação do tributo, o cadastro único e, vou te dizer mais uma coisa, a universalização. Nós, nesse processo, eu não sei se vocês sabem, nós colocamos todos os setores dentro do sistema do Simples. Presidenta, todos. Simplificar processos e desburocratizar significa também diminuir o tamanho do Estado ou não? Querida, vocês gostam muito de me perguntar isso, eu já respondo. Só quero concluir o que falta ainda. Ele falou em tributos. Você terá de ter no Brasil um processo tributário. Eu vou chamar de processo porque ele pode ser composto de
reformas ou de leis que vão levando para frente algo que você não consegue fazer, porque tem uma discussão distributiva no Brasil que bloqueia uma opção de coisa. A senhora não acredita em reforma também, né? Eu só acredito em lei específica, presidente. Olha, eu acredito que a gente faz o seguinte, a gente vai avançando. Agora, se perceber que dá para fazer uma reforma, façamos. E por que não foi feito em 12 anos? Porque nós não conseguimos aprovar, dado o conflito distributivo. Tem estados que querem, que perdem um pouco, tem outros. Mesmo você criando um sistema de compensação, é muito complexo, mas terá de ser feito. Nós estamos avançando parcialmente. Por exemplo, a decisão de tornar perene a desoneração da folha de pagamento tem um objetivo nessa retomada, qual seja, baratear o custo da mão de obra. Por quê? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e aqui, sabe, Rosane, em Santa Catarina, vocês estão com uma taxa de desemprego que está abaixo do pleno emprego. Vocês estão com um nível. O governador me disse que vocês estavam perto de 3%. Em números absolutos, Santa Catarina é maior do que São Paulo, é o primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil em redução da taxa de desemprego. A mesma coisa no Rio Grande do Sul, porque 3,2% é algo da PME. De abril é algo fantástico. E o Rio Grande do Sul e Santa Catarina crescemos acima da média, 6,3% o ano passado, e a previsão, se você anualizar a taxa da FEE, dá 3,5%, 6,5% esse ano. Eu queria voltar, presidente, só para a questão da educação. Então, o que eu estou querendo dizer é que desonerar a folha de pagamento é a sua alternativa diante de um processo de pleno emprego. E foi o que nós fizemos, nós desoneramos de 56 setores a folha de pagamento. O que eu quero dizer é que o Brasil, ele vai passar por um novo ciclo. Esse novo ciclo tem a ver com a melhoria da competitividade produtiva. Se você não melhorar a produtividade do país, a sistêmica e também a setorial, se nós não tivermos também uma dedicação imensa à inovação, à criação de inovação, através de laboratórios de pesquisa, através de tudo isso que nós estamos investindo. Nós fizemos o Inova Empresa colocando 32 bilhões de reais. Tem plataforma do conhecimento, tem todos os processos da FINEP e tem um esforço imenso de criar laboratórios. E quero destacar aqui uma decisão que foi muito importante dentro do Pronatec. É o financiamento que nós fizemos para o Senai. Nós fizemos o financiamento para o Senai para eles constituírem Instituto Senai de Inovação e Instituto Senai de Tecnologia, pelo Brasil inteiro. Aqui tem na Bahia, tem em Minas Gerais, tem em vários estados. Rosane, queria voltar na questão da educação, Rosane. É que a senhora tem dado sempre muita ênfase à educação e também a senhora tinha uma promessa de construção de creches que não se confirmou. Quem te disse? Os números mostram que o número que a senhora pretendia... Vamos discutir os números. Bom, os prefeitos, onde eu queria chegar, presidente, é que os prefeitos dizem que não adianta construir a creche porque a manutenção é muito alta. Ao mesmo tempo, os prefeitos e os governadores têm uma demanda para que seja modificado o índice de correção do piso dos professores. E a senhora sempre diz que não se faz educação sem professor ganhando bem. A senhora está disposta a bancar num segundo mandato esta redução do índice de correção do piso do magistério? O que é que eu vou bancar? Sem sombra de dúvida, e por isso que eu lutei muito para aprovar a lei. É o seguinte, Rosane. Primeiro, creche. Nós estamos fazendo, do meu governo, 6.100 e poucas creches, que a gente faz convênio com os prefeitos, a gente paga a construção da creche. No que se refere ao custeio, a creche entra no Fundeb. E nós garantimos que, enquanto ela não entrar no Fundeb, o governo federal paga o custeio. Então, não sei muito bem ao que você se refere. Pode ser que os prefeitos queiram aumentar mais o que seja repassado. Aí tem de negociar, né? É normal que eles queiram, né? Aumentar sempre um pouco. E acho que pode ser que tenha de rever. Agora, o processo é esse. Nós investimos e pagamos o custeio enquanto o Fundeb não entra, porque aí o Fundeb cobra. Tá? Foi assim que foi aprovado. E nós fizemos essa margem para eles poderem
não faltar dinheiro enquanto eles não estão recebendo o Fundeb e o governo federal se encarrega de. Eu acredito, Rosane, que o Brasil, sem valorizar professor, não melhora a educação. E acredito isso e acho que nós temos uma chance grande de melhorar a educação, melhorar o salário. Mas não é só melhorar salário de professor, é melhorar salário e melhorar as exigências também. Né? No que se refere a professor na sala de aula, a professor fazendo curso, a professor tendo um desempenho. Só um pouquinho. Da onde que nós vamos melhorar? Da onde? Onde é que está o dinheiro? O dinheiro é esse aí. Só para você ter uma ideia, dos 50% do Fundeb, do Fundo Social do Pré-Sal, o que que dá? Hoje a lei é clara. Se você aplicar a lei hoje, o que que você terá de recursos nos próximos anos? Que é a melhor notícia para o Brasil. Do que é royalty do passado, e que você vai continuar recebendo, você tem 125 bilhões. Pouco. Porque você investe muito em educação, depois eu falo isso. Do que é só de Libra no pré-sal, só de Libra, é 550 bilhões a estimativa. E é uma estimativa conservadora. Mas 550 bilhões. Está muito distante, presidente. Não. Só do que nós acabamos de passar para a Petrobras, que é, vamos ver se minha memória está boa, que é Búzios, o entorno de Ara, o Nordeste de Lula, o Nordeste de Tupi. Nordeste Tupi e tem Florim, esses 4 campos. Florim. Nós teremos um retorno de aproximadamente 650, 670, chegando até 700 bilhões. Neste caso de Búzios, que é maior, Búzios em torno de Ara, Florim e Nordeste Tupi é maior que Libra. Muito maior que Libra. Só nesse caso, tá, nós teremos uma antecipação. Porque quando nós passamos para a Petrobras poder explorar diretamente, a Petrobras agora nos pagará em petróleo. E, portanto, nós receberemos antecipadamente, porque ela já está lá explorando. A Petrobras já está lá em Búzios explorando, porque ela ganhou uma parte de Búzios, pequena, quando a gente fez aquele processo de capitalização da Petrobras, foi feito com essa parte. Então não precisaria mudar a lei do piso, esse dinheiro garantiria o pagamento que hoje não é feito. Eu não acho que a lei do piso é o que vai ocorrer. Acho que nós vamos ter de discutir. A lei do piso é uma visão que eu diria não de futuro do professor. Nós vamos ter de ter uma política para o professor aberta e discutida, que terá de ter uma forma pela qual nós vamos remunerar e remunerar sistematicamente, garantindo a ele um status e garantindo formação. Então, não é a lei do piso, é a lei da qualidade da educação, eu te diria. E é essa lei que eu acho que vai mudar o Brasil. Se você me perguntar onde está o futuro, está aí também. Está lá na banda larga, está no microempreendedor, mas está aí. Na melhoria da qualidade do professor no Brasil. Nós temos de formar, todos têm de ter doutorado, nós temos de dar ao professor categoria que ele não tem. Usando o quê? O dinheiro, tá? O dinheiro do petróleo. Por quê? É um dinheiro que não é permanente, que é uma riqueza que é finita, ela acaba, ela não é renovável. Eu tenho de transformar uma riqueza finita numa riqueza permanente. Só tem um jeito de fazer essa transformação no Brasil, é aplicar em educação. Você. Presidente, quando a senhora concedeu entrevista para a gente há 4 anos atrás, 2010, lá em Porto Alegre, eu fiz a primeira pergunta sobre saúde pública. E é o maior problema de Santa Catarina, é o maior problema do Rio Grande do Sul, do Brasil. O que a senhora, se for reeleita, faria para mudar a saúde, melhorar a saúde dos brasileiros? É um problema grave lá em Santa Catarina. Hoje, viu, Moacir, eu li, no meu briefing lá, porque fazem um briefing para mim, eu li a história do Hospital da Restinga, tá? Que é o Hospital da Restinga abriu,
que o Hospital da Restinga não tem médico suficiente. Mesmo considerando que eles estão abertos há um mês e que tem um período que eles vão, né, até eles colocar tudo em funcionamento, tem um problema no Brasil, né? Engraçado. Agora apareceu na Restinga que só dista 20 quilômetros do centro de Porto Alegre, que o médico tem dificuldade de ir para Restinga, que está a 20 quilômetros do centro de Porto Alegre. Quero registrar essa distância. O que aconteceu no Brasil? Nós olhamos a relação médico-população. A relação médico-população do Brasil é uma das menores, ou seja, tem pouco médico para muita população. É menor que a da Argentina, é menor que a do Uruguai, né? Não vou nem falar do Canadá, etc., né? Então, nós vimos o seguinte, nós temos de começar a resolver essa questão. Assim como não tem educação sem professor, não tem saúde sem médico. Mesmo porque, né, tem coisas que são exclusivas do médico. Perfeitamente. Então, o que fizemos? O Mais Médico. O Mais Médico tem por objetivo resolver, no Brasil inteiro, essa carência de médico. Que um hospital do porte, da qualidade do Hospital da Restinga reclama que não tem acesso. Imagina um posto médico da cidade de Tiradentes, lá em São Paulo, que é lá ao fundo da Zona Leste. Aí é que não tinha médico mesmo. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós chamamos os médicos brasileiros. Depois, esgotados os médicos brasileiros, abrimos para os médicos em geral, de outros países ou de brasileiros formados em outros países. Não foi suficiente. E depois, para atender a demanda, como é que nós descobrimos essa demanda? Nós perguntamos para todos os municípios. Depois, fizemos um acordo com a OPAS e trouxemos os médicos cubanos. Foi assim. Hoje, tem 14 mil e poucos médicos, o que significa cobrir 50 milhões de pessoas. Aí você podia me dizer, eles estão só nos rincões mais isolados desse país. Não é verdade. Eles estão nas periferias das grandes cidades, nas cidades do interior, cidades médias grandes, também nas suas periferias, estão nas cidades do interior desse país, estão no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul e no sudeste. Aliás, o maior número de médicos foi demandado por São Paulo. Por São Paulo. Não foi demandado pelos estados mais pobres desse país, foi por São Paulo. Mas isso é na atenção básica, né? Pois é, mas aí eu quero continuar. 80% a 85% dos problemas de saúde da população são resolvidos na atenção básica. Com isso, você diminui a pressão, né, tanto nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, porque a atenção básica é fundamentalmente posto de saúde, que ele se chama em muitos lugares também UBS, Unidade Básica de Saúde. Aí vem depois, então, as UPAs e os hospitais. Eu acho que, a partir daí, não é problema de infraestrutura. Primeiro, nós temos de formar mais médicos no Brasil. Fizemos uma meta. Até 2015, nós temos de abrir 11.500 vagas, porque você só pode abrir vaga numa faculdade quando você tiver um hospital associado dando respaldo. De graduação, 12 mil vagas de residência ou especialidades. Então, isso é um primeiro problema. Eu acho que tem de abrir mais e vai ter ainda muito tempo de manter as duas coisas em paralelo. Quem diz que tem prazo de validade, o Mais Médicos, é porque não entende desta política. E a estrutura dos hospitais? A gestão, não está faltando gestão. Minha querida, calma. Eu acho que aí tem de ter uma outra política intermediária. Nós temos de cuidar do acesso à população às especialidades, porque todo mundo, chega uma hora que quer ter uma consulta. Você quer ter uma consulta com um médico especialista, ou de pulmão, ou de coração, ou um médico especialista, enfim, em qualquer, na área que você estiver precisando, um ortopedista, enfim. Então, agora, nosso próximo passo, nós temos uma meta, nós queremos resolver o acesso à população do especialista e do laboratório.
No que se refere aos hospitais, eu acredito que os hospitais, nós vamos ter de fazer uma política de expansão dos hospitais, em que seja permitido hospital público, PPP, de hospital privado, em larga escala. E, então, temos de olhar como facilitar essa expansão. Ao mesmo tempo, temos de olhar, por exemplo, sistemas específicos e especiais de procedimento hospitalares. Um que se chama Melhor em Casa, que é muito usado em outros países, que é o seguinte: chegou no momento que você tira o paciente do hospital, coloca ele em casa e cria uma equipe de visitação. Quando você pode fazer isso? Quando a doença não é aquela que está precisando da emergência, quando ele é um doente crônico, quando ele pode ser atendido em casa. Os médicos podem fazer essa avaliação. O que eu quero dizer com isso é que nós temos de ter recursos múltiplos e há que ter também uma visão de fortalecimento do SUS. O programa Mais Médico é para isso, mas há também de perceber que o setor da medicina privada tem lá a sua importância porque cuida de milhões de brasileiros. Então, você tem de trazer para a resolução do problema do atendimento à saúde da população o setor privado de medicina. Finalmente, eu quero falar uma coisa que eu acho crucial no caso da saúde pública, que eu acho importante que nós fizemos e que nós vamos estar atentos para isso. Nós somos um dos países do mundo, não tem muitos, que tem uma política de medicamentos gratuitos, num esquema de parceria público-privada. Quem é que entrega os remédios? São as farmácias do que tem farmácia popular. São 30 mil farmácias privadas desse país que distribuem remédios de hipertensão gratuito. Você chega lá com a sua receita, ele te dá o remédio de hipertensão. Tem uma lista de remédios que estão passíveis de ser distribuídos gratuitamente. Então, hipertensão, diabetes e agora a asma, porque são três doenças crônicas que têm de ter tratamento. Se você parar de tomar um remédio de hipertensão, por exemplo, eu tomo remédio de hipertensão. Se eu parar de tomar, eu posso ter uma crise de depressão alta. Vamos supor, outra pessoa tem problema com diabetes. Se ela parar, o custo dela ser tratada, o custo do tratamento de hipertensão é muito maior do que o do remédio. Presidente, nós estamos quase no finalzinho. O Moacir tem mais uma questão? Não, essa questão da saúde mas dele, presidente. Essa é apaixonante. Não, presidente, então vamos continuar. Essa é apaixonante. Queria uma posição da senhora o seguinte: o SUS não reajusta as tabelas, está levando hospitais filantrópicos e comunitários de Santa Catarina muito fortemente, no Rio Grande do Sul, imagino que no Brasil todo. Por que não reajusta as tabelas? Quer dizer, o custo das cirurgias, da internação, não cobre a tabela do SUS. A senhora está sensível a esse problema, pretende reajustar, faz parte do seu novo programa de governo, se for reeleito, implantar? Veja bem, a vida é assim, Marcelo. Os hospitais filantrópicos fazem um pleito, o SUS avalia. Eu acho que sempre que possível se reajusta. Agora, isso eu não estou dizendo que vou reajustar, porque eu não acho que eu posso tratar uma questão dessa complexidade aqui. Agora, quero falar uma coisa em relação aos hospitais filantrópicos. Nós fizemos para eles a maior e a melhor renegociação dos últimos tempos. Similar a que nós fizemos uma vez para as faculdades privadas, para as universidades privadas. Nós trocamos dívida nós trocamos dívida quando foi feito o ProUni, dívida por oportunidade de uma vaga, de uma bolsa, né, na universidade e na faculdade. Nos hospitais filantrópicos, nós trocamos uma parte da dívida, não digo toda, mas trocamos também uma parte da dívida por leitos. Eu acredito, inclusive eu estive lá em Santa Catarina, que nós fizemos, inclusive, o lançamento desse acordo, que foi feito por lei e tudo, nós fizemos o lançamento lá, porque o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma tradição de ter fortíssimas instituições beneficentes, tanto nessa área
da universidade, das faculdades, como na área da saúde. Então, nós fomos lá para fazer esse lançamento, inclusive com o senador Luiz Henrique. Estava o senador Luiz Henrique, o senador Maldaner, estava os deputados federais que estavam encarregados, que participaram dessa matéria, estava o governador. Presidente. Então, eu só quero dizer o seguinte, os hospitais filantrópicos e beneficentes, eu acho que eles têm todo o direito legítimo de pleitear a melhoria do SUS, mas nós equilibramos a situação deles, tornamos e transformamos eles em entes ativos nas áreas que estão. Presidente, nós estamos o nosso tempo esgotadíssimo, passa muito rápido. Mas você faz perguntas para mim que eu fico assim, tentada a responder. Mas então, olha, essa é, para a gente encerrar, a senhora se despedir, é uma pergunta também que eu sei que é do momento. O Tribunal de Contas da União pode decidir, presidente Dilma, pelo bloqueio dos bens da presidente da Petrobras, Graça Foster, ainda nesta semana. Se acontecer isso, a presidente da Petrobras poderá ser afastada do cargo ou não? Ô Carolina, eu ontem falei e vou repetir a mesma coisa. Eu acho gravíssimo, politizarem uma discussão desse tipo. Gravíssimo e não acho muito responsável. Espero que não se faça política nesse assunto. Mas espero mesmo que não se faça. Porque acho que, primeiro, a Petrobras é a maior empresa desse país. A Maria das Graças Foster tem méritos inequívocos. Não há dúvida disso, e não é só a minha avaliação, mas a avaliação de entidades internacionais e do próprio mercado. A Petrobras está numa linha de crescimento irreversível, está contratado. Por quê? Porque todas as providências foram tomadas para que isso ocorra. Não só hoje, nós produzimos 580 mil barris, 560, 500, varia, mas nós já passamos 500 mil barris oriundos do pré-sal. Para você lembrar uma coisa, nós levamos 30 anos para produzir os primeiros 500 mil barris. Quando chegou na hora de produzir o pré-sal, ficavam dizendo o seguinte, não vai dar certo. Esse pré-sal, esse petróleo não tem lá no fundo. Porque lá tem uma pressão muito elevada, uma temperatura extrema, hora muito frio, hora muito quente. Então, essa história de pré-sal não é isso que estão dizendo, né? É menorzinho, né? Não. A história do pré-sal é grandona, é imensa. Então, chegar a 500 mil barris em menos de 3, 6 anos, entre 6 e 3 anos, porque depende, se você contar do tempo que você declarou e do tempo que você começou a, de fato, explorar, é 3 anos. Do tempo que você declarou, é 6. Então, eu quero dizer o seguinte, acho que tem de ser tomado muito cuidado. Eu não vou fazer nenhum julgamento sobre uma pessoa da qualidade da presidente Maria das Graças Foster, baseado em avaliações que eu acho questionáveis. Certo. Presidenta Dilma, muitíssimo obrigada por nos receber aqui no Palácio da Alvorada, por nos responder essas questões. Muito obrigada. Tenha um bom dia. A vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada e até o próximo Painel RBS.